Legal, gente, meio-dia 11, começando mais um programa de destaque esportivo para você através da Capela FM 105,9, aí para você que tá ouvindo no seu rádio, no celular, ou para você através da internet, capelafm.com.br, de qualquer lugar do Brasil e do mundo, para você ouvindo também o programa gravado aí depois no YouTube. Muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite para quem vai ouvir de madrugada, aí não tá fazendo nada e ouvindo de madrugada a gravação do programa. Hoje, no programa de hoje, o Michel Recarte Viola, o Michel que é jogador do Foga, foi expulso no último domingo, vai explicar aqui a expulsão dele, e também o Brunão, o Bruno Buscariolo, ele que é do União Vinhedense, presentes aqui para conversar com a gente. Vamos falar muito de futsal hoje também, gente. Tivemos a semifinal do futsal ontem, e o Profeta Batata, aquele que falaram que não entende nada de futsal, cravou bonito. Batata, boa tarde e parabéns, viu, Batata? Boa tarde, Adriano, boa tarde, Dico, Brunão, Michel e todos os ouvintes apaixonados pelo futebol. Obrigado pela sua companhia nesse horário de almoço aí, você que na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, onde quer que esteja, continue conosco aí. Hoje a gente vai falar um pouquinho do futebol. Um doido, né? Um doido que pelo menos acompanha os futebol e tem um pouco de noção da doidura. Dico Picoloto, tudo bem? Boa tarde, Dico Picoloto. Boa tarde, Adriano, Batata, tá? Profeta. Só faltava essa mesmo aqui. Michel, Bruno, tá? Veio brilhantar nessa quarta-feira. Diz o Profeta, com a audiência massacrante, né? Mas fazer o que com o Profeta? Eu vou ver qual o número da loteria de hoje. Eu acho que eu vou jogar, porque o homem tá acertando tudo, né? Papai lá do céu não permite jogos. Aposta não. Jogos de azar, né, Batata? Jogos de azar, envolvendo dinheiro, papai do céu não permite. E aqui no estúdio hoje estão cheirando na fitalina, tiraram dois bonés, tiraram um boné da Ponte e um do São Paulo, aqui que faz tempo que tá no armário, tem um que tá até vermelhinho aqui, sujinho, coitado. Vamos ver segunda-feira como que você vai estar aqui, né, quem sabe aí, se o Coringão tomar uma tungada, eu quero ver como que você vai estar aqui segunda-feira. Ô, Brunão, beleza? Boa tarde, Brunão, prazer recebê-lo aqui. Boa tarde pra todo mundo aí, é um prazer imenso estar aqui hoje. Fala aí, Michel, tá mais calmo, Michel? Boa tarde, sempre calmo, né? Eu agradeço a oportunidade de estar aqui pra explicar o que eu fiz. Legal, gente, meio-dia 13, aqui tá o Michel, tá o Brunão, Batata, o Dico, começando mais um Destaque Esportivo. A Capela FM apresenta Destaque Esportivo, para você que é apaixonado por esporte. Apresentação: Adriano de Souza, Batata e Dico. Capela FM, Destaque Esportivo. Capela FM 105.9. Bacana, gente, meio-dia 14, a gente já vai pros... Tem muita coisa na internet que chegou, viu, Batata? A gente te elogiando, galera elogiando você pelo palpite que você deu. Na noite de ontem, semifinal da Copa Vinhedo de Futsal da cidade de Vinhedo, o nosso glorioso Classe A venceu o DM Academia e passou aí pra final, assim como Gate Capela Shopping Micro venceu também o Unidos da Vila, grande ascensão. O Unidos da Vila chegou na semifinal e perdeu, e Gate Capela. E agora Gate Capela e Classe A fazem a final. Já tem a data aí da final, Batata?
Adriano, ficou no outro carro a data certa, mas não vou falar para não falar besteira. Nós já vamos puxar, já a gente puxa aqui. Você assistiu o segundo jogo ontem, né, Batata? Nós vamos falar primeiro, então, do segundo jogo. Primeiro do segundo jogo e depois nós vamos falar de DM e Classe A. Primeiro falando de Junco. De Junco saiu antes. De Junco saiu um pouco antes, né, primeiro falando aí de Gate Capela e Unidos da Vila. Batata, a primeira pergunta eu faço já é na lata pra você, que você é um cara que não fica em cima do muro. Oi? Ontem ele ficou. Ontem ficou? O goleiro tava aqui, ele olhou feio pro goleiro, com medo que o goleiro expulsasse ele ficou em cima do muro ontem. Batata, a pergunta é clara. Unidos da Vila entrou de salto alto? Adriano, eu acho que não chega a ser exatamente essa é a frase correta para esse time. Eu acho que faltou um pouco assim daquela experiência de jogador de futsal. Existe jogador de muita qualidade, mas que realmente ainda precisa se reabilitar um pouco assim, pegar aquela adaptação do futsal, que é um jogo mais rápido, mais truncado, e jogadores de campo, a gente vê que jogadores ali da Vila é muito forte, assim, fisicamente, tecnicamente, só que para jogar o futsal não basta só a força física e habilidade, você tem que ter assim, aquele hábito de jogar o futsal. E foi quando eu destaquei aqui que o Classe A e o time do Gates seriam os grandes favoritos para chegar na final, o pessoal achou que eu era um doido. Não é que eu sou doido, é que eu acompanho. Por quê? Porque eu sei os jogadores que tem no Classe A que são jogadores de futsal. 90% do time do Classe A é de futsal. E do Gate, mesma coisa. São jogadores que já vêm jogando há muito tempo e apresentando um bom futebol no futsal. E quando se reúne uma equipe que joga futsal e outra que joga campo para fazer um confronto dentro da quadra, a diferença é muito grande. Não chega a ser a diferença no futebol, e sim, assim, você consegue desenvolver um melhor futebol e envolver o adversário. Eu assisti o segundo jogo, um jogo assim que dá pra definir como assim um jogo eletrizante. Por quê? Desde o início da partida, até o Danilo estava próximo de mim, o Danilo da DM, ele falou, rapaz, que loucura é essa? Não para, jogo lá e cá, entendeu? Então mesmo que foi um jogo eletrizante, o time do DM já era da Vila. Não, sim, o primeiro jogo, o time do DM já era de se esperar tomar um sufoco do time do Classe A por causa do sistema assim, tem o Ricardinho, tem o Marco, tem outros jogadores que é forte, mas no campo. E já no salão eles estão aprendendo ainda a jogar o futsal. A bola, o brasileiro já nasce com o dom de jogar bola, mas você tem que adaptar cada, sabe, futebol de areia, de campo, então tudo isso aí leva em conta. Já no segundo jogo, Adriano, só foi cinco. Foi o goleiro Diogo, o Luciano, Pelé, Leandro e Lalá. Realmente, era a noite do Leandro, porque pode dizer assim, Leandro 5, Vila 1, porque o Leandro fez os 5 gols, distribuiu o chapéu lá mais do que o Guinão pode fechar a chapelaria dele que não vai ganhar, porque ontem o Leandrinho abusou da habilidade, fez todos os gols da sua equipe, e o time jogou todo, porque praticamente é 80 minutos, porque é cronometrado, é 20 por 20, mas deu uns 70 minutos no mínimo aí. No mesmo ritmo, Adriano. Os moleques não tirou o pé, só com 4, não teve substituição, não teve nem tempo que pediram, acho, só um tempo só que, se não me engano. Então você vê que a quadra grande, dificultando, achando que não aguenta, mas aguenta. E o time da Vila foi engolido, por quê? Porque realmente faltou um pouco daquela capacidade de jogar o futebol de salão. O futebol de salão, você tem que ter muito a postura, posicionamento, isso ajuda muito para uma equipe. E o time da Vila vem pecando nesse momento aí, porque por mais que venha com uma equipe muito forte, 15, quase o dobro de pontos do time do Gate, mas só que dentro de quadra, quando eu disse aqui que a diferença da pontuação da primeira fase acabaria, seria outra partida, muita gente achou um absurdo, mas não é isso não. Então você tem visto aí, não é que eu sou profeta não, mas a gente tem acompanhado e tem visto. Hoje, antes de chegar nessa semifinal, o que eu disse aqui na rádio? Gate é um forte candidato para ser o campeão. Isso é a palavra e afirma até hoje, não? Eu acredito que Classe A e Gate vai dar um jogo muito páreo, porque as duas equipes são muito fortes no futsal. Realmente hoje, no futsal, essas duas equipes juntamente com a DM, é as 3 mais fortes. A Vila vem em quarto. No meu posicionamento aqui, colocar essas 4 equipes na primeira fase, a Vila foi a primeira. Mas no meu ponto de vista, pelo time que tem montado, que é um bom time, mas comparar aos outros 3 aí, é o 4º time hoje da força de futsal. Ô Batata, o Leandrinho, que joga no Unidos da Vila, não é que ironia, né? Joga no Unidos da Vila. E o Lalá também, já jogou no Unidos da Vila. O Lalá que joga no Unidos da Vila e tá brincando aqui. O Lalá tá dizendo aqui, ó.
Boa tarde, Adriano, abraço para todo mundo, abraço pro Michel e pro Bruno, e o Lalá tá dizendo que no campo ele é Unidos da Vila desde criancinha. Eu tô falando isso porque eu tô com uma montagem feita ali, eu não gosto muito de fazer montagem e ficar zoando os outros, né, Michel? Mas eu tô com uma pronta ali, que é a foto do Leandro com a camisa do Unidos da Vila, né? Comemorando, só que isso foi no campeonato passado. Ô Batata, o Leandrinho já tá quase, eu falo quase até por causa do histórico aí do Adão, mas tá quase ultrapassando o Adão já, hein, Batata? Então, há 2 pesos, 2 medidas. Por quê? Porque o Leandrinho, ele consegue sobressair mais no futsal. Já o Adão, ele é melhor no campo. O Adão é um jogador que dentro de quadra, ele se movimenta muito, mas se posiciona errado. Posiciona errado porque o futsal, cara, exige muito da inteligência do jogador. Já o Leandrinho é muito inteligente, um drible curto, e o Adão não é de tanto drible. O Adão é mais finalização. Você sabe que o Adão ali na área do agrião ali, ele faz gol mesmo. Então, apesar que ele tá devendo aí, domingo ele perdeu 2 gols lá, que eu não acredito. O Adão tem perdido uns gols daquele lá, quando foi Vila e Palmares. Mas lá no futsal, são jogadas geniais. O Leandrinho, ele consegue fazer dribles que desconcertam o marcador. E muitas vezes o cara pensa que ele não vai chegar, mas aquela perna dele com quase 2 metros de altura, cara, é muito rápido. E ele consegue definir muito seco, ele dá uma batida seca na bola e realmente a diferença, assim, eu acho que o Adão e o Leandrinho, a diferença é de campo para futsal. O Leandrinho no futsal é muito bom e o Adão ainda tem um status ainda de um jogador de área, um atacante, artilheiro, só que ele precisa voltar realmente a apresentar o futebol que ele já apresentou para outras equipes. Hoje o Adão está embaixo porque ele não consegue fazer os gols. Artilheiro que é artilheiro se preza e ele vive de gol, o atacante vive de gol. Tá aberto o microfone aí, viu? Michel, você assistiu os jogos lá ontem? Você assistiu um só? Michel? Eu assisti os 10 minutos finais do segundo jogo. Os 10 minutos desse jogo que a gente está comentando agora. O que você achou dos 10 minutos finais aí que você assistiu? O goleiro do Gate, o Diogo, né? Diogo. O Lalá e o Leandrinho foram realmente excepcional, assim. O Lalá, todo mundo sabe da habilidade que ele tem, mas só que ontem ele foi completo. Não só na habilidade, mas no toque de bola que o Gate fez, e o Leandrinho foi sensacional, sem palavras, porque o Leandrinho fez ontem. E tirando até com os gols que ele fez, assim, ele conseguiu superar realmente tudo o que todo mundo esperava deles. Ô, meu amigo Brunão, você assistiu os 2 jogos ou só um? Não, eu assisti o jogo do Unidos e do Gate inteiro, e do Classe A e DM assisti 20 minutos só. E fala o que você achou do jogo aí do Unidos e Gate. Todo mundo começou a brincar lá fora, né, que tinha que dar Unidos e tal, mas deu pra perceber que nem o Batata falou que faltou um pouco mais, né, do time do Unidos, mas o time do Gate ali, o Pelezinho mesmo tentou, daquele jeito dele lá, gritar na orelha, e tava todo mundo com sangue quente lá, mas os caras jogam com aquele sangue que nem diz o Binhão, com aquele sangue nos olhos, né? Aí conseguiu. Ô, Batata, segundo o Lucas Palmeira, goleiro do Unidos da Vila... Atuou ontem na partida. Atuou ontem, ele jogou. Então, segundo o Lucas, ele disse o seguinte: o time do Unidos da Vila achou que o Gate ia cansar e ficou esperando o Gate cansar. Enquanto ficou esperando o Gate cansar, toma, foi tomando os gols. Foi isso mesmo que aconteceu? Adriano, veja bem, já nos minutos, acho que no último minuto do primeiro tempo, estava 1-0 pro time do Gate, um time livre direto, o Panturrilha pegou a bola, né, o Thiago Santana pegou a bola, realmente ele conseguiu deslocar o Diogo foi para um lado, a bola foi para o outro, lambeu a trave e não fez. Se faz aquilo ali, vira 1-1, é outro jogo. Conclusão, foram para o intervalo. Nesse intervalo, o treinador, a gente conhece o Elton. O Elton não é muito de falar, quem fala é os jogadores. O Elton só tá lá para servir a água para os meninos. Isso é real, eu até falei para ele faz lá porque ele é o dono do time e tudo, mas ele não é um Danilo, não é um Heleno, não é o Adriano, esses caras que realmente tem a leitura do mexe jogo, com o time, sabe? né? E mexe com o emocional do jogador, não. Ele fica quietinho, em silêncio, cara. Nem substituição ele não precisou fazer ontem, porque não tinha nem opção também. Então você vê que ontem foi uma tranquilidade para ele. E aí no intervalo, o Cascora ali chamando a atenção, querendo, sabe, todos os jogadores do Unidos, tipo, fecharam ali um pacto ali, tentando reverter a situação. E quando voltaram pro segundo tempo, nada dava certo, porque o goleiro Diogo canta demais, cara. Ele realmente é um goleiro que
que foi feito para jogar o futsal. Campo eu não vi ainda, mas o homem joga demais. Rabichola, que dá para comparar com ele aí hoje, porque em Vinhedo é o Rabichola e Valinhos é ele, que ele trabalha aqui em Vinhedo pro Pacotão. Mas eu acredito assim que a grande diferença não foi só o Diogo, nem só o Leandrinho, e sim a equipe toda, que foi muito compacta, todo mundo marcando, todo mundo correndo, vibrante a cada lance, entendeu? Em momento algum tiraram o pé, não parava numa jogada, então isso fez a diferença. Por quê? O time da Vila teve 13 jogadores, opções de sobra para trocar a qualquer momento, mas tirava um, colocava outro, pra você ter uma ideia. Tava o Lucas Palmeiras e tava o Neto de goleiro. Acabou utilizando ele no final, ali nos minutos final, colocando o Pablo de goleiro. Então, praticamente, dois goleiros, ele não deu conta, teve que entrar o terceiro, que seria o goleiro Linha, acabou tomando um gol também, não comprometeu. Mas então você vê que tudo isso aí é um planejamento. É um planejamento, por quê? Você tem que saber que você monta um time forte, mas você tem que ter aquele cara, aqueles caras de chegada. O time do Gate hoje, eu vejo um time que tem jogadores realmente que é acostumado a disputar semifinal, final, disputar grandes jogos no futsal. Já o time da Vila não tem tanta opção assim de chegar, aquele time de chegada. Quando eu falei, até peço desculpa pro Luquinha, se ele entendeu mal. Quando eu disse aqui que o time da Vila precisa provar e reverter essa situação que já se corre pela cidade, que a Vila é um time que vai, quando chega na fase final não consegue. Conseguiu ganhar um campeonato todo esse tempo aí da segunda divisão. De lá pra cá não conseguiu mais nenhum. Na terceira divisão, quando chega, bate na trave, mais de pênalti, nos campos, no torneio da Vila. Então, você pode puxar pelo histórico, que eu acompanho isso daí. Todo o histórico da Vila, que aponta? Não é o Batata que está falando, e sim o histórico deles estão mostrando que é um time que quando chega na hora H, não consegue chegar. Não chega nem ser o time lá do que desistiu agora, o Cotai, porque o Cotai era vice. Que nem dessa vez nem vice vai ser, que nem chegou. Então, que nem o Guma, o amigo Guma, ele jogou até para mim ano passado, ele coloca aqui no Face também assim que não é obrigatório ser o primeiro e chegar a ganhar campeonato. E aí depois tem KKKK. Agora, quem vai rir por último vai rir melhor. KKK é para quem ficou para a final e eles vão ter que bater a palma para quem vai disputar a final. O Batata, isso acontece muito também com o São Mateus. O São Mateus é um time que todo mundo acha que vai chega na semifinal, emperra. O São Mateus parece que não joga, ele nem é nervosismo e tal. O São Mateus, o problema do São Mateus é o comportamento. Quando chega nessas fases aí, eles acham que quer ganhar a força, e não é dessa maneira. Batata, terça-feira, 8 da noite, o Danilo Modesto mandou aqui pra gente, valeu Danilo, terça-feira, 8 da noite, a final aí da Copa Vinhedo. O Elton mandou um abraço aqui, parabenizou pelos comentários, mas ele falou, poxa, eu tô elogiando o Batata, e o Batata me queima, mas ele deu risada aqui, e tá falando assim, o Batata, que ele acerta e conversa dentro do vestiário, né? E ele falou assim que se ganhar na quadra, se gritar na quadra, ganhasse jogo, o André do Sai de Baixo ganhava tudo, porque ele grita pra caramba. Mas é o perfil mesmo do Elton, né? Esse é o perfil dele, não é? Isso também não é que é errado, que é o perfil, cada treinador é de um jeito, né? Então, Adriano, a gente tem que respeitar todas as qualidades e os defeitos de cada um. Ninguém é perfeito. Perfeito é só Deus. Então a gente tem que ver de que maneira o time vem jogando por música. Vem jogando de acordo com que ele montou essa equipe, tem o respeito dele, o pessoal tem obedecido ali o que ele tem pedido. Você vê que não há discussão entre treinador e jogador. Às vezes ele quer fazer alguma substituição ou mexer alguma coisa, é respeitado. E muitas vezes você vê em outra equipe que não é dessa maneira. Às vezes a pessoa sai reclamando porque saiu, às vezes é uma jogada, o treinador querer cobrar, o cara reclama, xinga, manda pra tudo quanto é lugar, e não é dessa forma. O Elton tem o respeito e tem a equipe na mão. Batata aqui, ó, Carlos Antônio, Carlão, ele mandou aqui ele diz aqui, ó, boa tarde, Adriano, o time do Unidos não é time de chegar e jogar, a Vila tem que ter mais vontade e raça, time que tem muita amizade não ganha, opinião aí do Carlão. Então, esse segundo tá time não só da amizade, vê jogadores de fora, né, o Muca tá lá, o Thiago, então são jogadores que não é só naquela família ali. O que falta mesmo realmente é essa postura de jogador de futsal, que hoje não conseguiu reunir. Tem jogadores assim, guerreiro, habilidoso, não é que nem ontem o Guibé, por exemplo, é um excelente jogador, mas ontem ele não apareceu no jogo. Mandando um abraço pra gente da mesa aqui, mandando um abraço pro Brunão. Ô Brunão, quem tá mandando um abraço pra você aqui é o Paulo Fiorelli, conhece esse cara aí ou não? Paulinho. Conhece esse zagueiro aí? Adversário seu vai ser aí na primeira divisão, tá preparado pra enfrentar aí o Paulinho? Que nem eu sempre falo aqui com meus amigos, aprendi muito com ele, com o Binhão, com o Rômulo, com o Cezinha mesmo, desde fraldinha
até o Dico vem acompanhando a gente no nosso crescimento aqui em Vinhedo, quando a gente procurava ir atrás de clube profissional, ele sempre por trás, conversando com a gente, sempre foi aqueles caras mesmo quando eu era mais cabeça estourada, assim, sempre procurava, conversava, e hoje em dia, assim, além de dentro de campo, fora é um grande amigo. Michel, manda um abraço aí pro Paulinho. Deixa eu só falar uma coisa, não tem como dar outro microfone pra eles que um só. Não pode, são menor de idade, né? Mas eu sei, eu sei dar o microfone aí, porque tá difícil, cara. Michel não pode, quase, não. né, Processa, não. Processa, Dico. Não, eu sei. O Dico, ele não esquece, né, Batata? Não é que... O programa é maior de idade já. Então fica com esse microfone, deixa esse outro aí pro Michel. Você quer esse aqui ou não? Não, eu não sou de menor, filho. Agora nessa hora tudo é de menor. O microfone é de maior, viu, Michel? Michel, manda um abraço pro Paulinho aí, tá ouvindo aí. O Paulinho... Paulinho é seu companheiro de time, né? Não, o Paulinho, assim, eu posso falar que ele é meu irmão, porque se eu cheguei onde eu cheguei, assim, eu devo praticamente tudo ao Paulinho, ao Romo, ao Luizão e ao Joãozinho, assim. Porque esses 4, assim, foi realmente o que mais me ajudaram em todos os momentos, o Dico também, o Danilo Modesto, o Cezinha, enfim, todo mundo sempre me aconselhou, mas só que o Paulinho, assim, realmente foi o pai pra mim no futebol. E realmente... abração pra ele. E o Michel e o Bruninho, o Bruninho, olha o tamanho do cara, maior mas sabe por quê? Quando ele começou com nós no pé, ele era menininho. Ele levava ele lá com a gente, o Michel também, foi onde ele começou a descadear, a gente já sentia que realmente uma queda no futebol. Ainda tem muito tempo ainda pra frente aí, hoje tá os homens que já estão aí. Já jogou no mesmo time que ele já, Dico? Não tinha jeito, eles eram menorzinhos que eu, não tinha como. Ainda dá tempo aí. Agora dá, mas agora eu tô 50, já tão velho. Tem mais jeito. O Danilo Modesto está dizendo que você deu muito trabalho para ele. O Danilo diz aqui, você não tem ideia como esse Brunão já me deu muito trabalho. Ô Bruno, inclusive foi um comentário, não sei se você ouviu no programa, foi de segunda-feira, né, Batata? Segunda-feira a gente fez um comentário que é o Batata falando que o Michel ia vir aqui e tal, o Brunão também. Aí não é enterrar, não. É enxadão, o Bruno é nem enxadão, daquela enxadada, o Batata que falou. Mas o Batata disse aqui assim, o Brunão é meio nervoso, né? Qualquer coisa ele já quer, tá meio estourado e tal. Ô Bruno, você tá controlando mais isso aí, que realmente, o jogo até da molecada, o jogo da garotada, que você parecia que você tava disputando a final da Copa do Mundo, né? Tal. Você já diminuiu um pouquinho, até interclasse ele já quer dar sapatada nos outros. Você já diminuiu um pouco isso aí, Bruno? Tá controlando isso aí? Você que é novo, ainda tem muito campeonato pela frente? Não, é isso que você falou mesmo. Eu sempre fui cobrado porque eu tinha essa mania de querer cobrar muito dos outros assim e saber que aí que nem essas pessoas que eu citei, o Romo, o Paulinho, todo mundo aí, sempre conversava comigo que, em vez de eu cobrar deles, porque eu não procurar fazer, eu ajudar eles. Aí a minha cabeça começou a trabalhar diferente, porque quando você sai para jogar em clube profissional, acabou isso, você acaba sendo mais um. E o cobrado acaba sendo eu, porque começa a nivelar, tem clube que eu cheguei a ser mais um. Aí você tinha que treinar, aí eu comecei a entender. Aí até hoje, assim, às vezes, que nem jogo passado ali, que foi jogo do a gente tava na União e VTT, a gente sabe que todo mundo erra, mas o erro que o juiz cometeu não tinha, né? A gente fica um pouco nervoso, mas depois acabou, ficou ali, a gente vai tentando controlar. Legal, o Batata, é um menino novo ainda, dá tempo ainda de, né, Batata? Dá tempo ainda de se ajeitar para não ser... Porque o que é ruim, Michel e Brunão, vocês são novos, o que é ruim é o jogador ser rotulado. Depois que o jogador é rotulado, aí, se o cara for rotulado como jogador violento, jogador maldoso, briguento e tal, aí virou um rótulo, aí tipo, ninguém quer no time, racha grupo, vai trazer aquele cara é violento, aquele cara já é de jogador que todo mundo quer no grupo, traz sim, o cara é bacana, joga aí com ele e tal, acaba virando um rótulo, né, Batata? Então, já tem uma tendência para melhorar porque ele entendeu a crítica, que é uma crítica construtiva, né? Ao contrário de outros jogadores pela cidade aí que acha que é o rei. Nem o Rei Pelé não é igual a alguns jogadores pela cidade aí que você não pode falar um A dele, que ele acha que está atingindo ele. Já o Brunão, que eu não acompanho o Brunão de hoje. Já faz tempo que eu já vi ele jogar, até
Até joguei contra ele lá no home, brincadeira, que às vezes ele tava lá na quadrinha lá, a gente ia brincar. Então, eu já acompanho o jogador, não é de hoje. Por isso que eu falo de alguns jogadores de algum time, porque eu tenho acompanhamento. E aí você pode falar de que forma? Hoje, a mente dele já está abrindo para quê? Para a realidade. A realidade no futebol não é você chegar e mandar uma machadada, e sim você se posicionar muito bem, tentar antecipar a jogada, marcar forte. A gente tem vários jogadores pela cidade que marcam forte e não é taxado como violento. O Pablo tá dizendo aí que o Brunão mudou bastante, né? Pra quem conhecia o Brunão, o Pablo que agora já tá quase indo pro gol já, né? Todos os jogos ele indo pro gol. O Paulinho tá falando que só é cobrado quem tem qualidade, que o Brunão tem muita qualidade aí. E quem que mandou aqui o Rogério Frigato tá mandando um abraço pra todo mundo. Tá dizendo, Michel, é pra você aqui, ó. Ele fala que você aprendeu mesmo com o Paulinho. Paulinho realmente foi um professorzaço pra você, porque até fazer pênalti você já tá fazendo, né? Não foi com o Luizão também. Vamos falar desse lance já, a gente vai falar do jogo Classe A e DM, tá? Vamos falar desse lance, Michel. Como foi esse lance da sua expulsão? Foi a primeira vez que você foi expulso no Amador, Michel? Na Amador foi a primeira vez. Em base aqui em Vinhedo eu só tinha sido expulso acho que uma vez, que foi um lance muito parecido. O que aconteceu... É o Sidorf de Vinhedo. Fala, Michel, o que aconteceu nesse lance? O que aconteceu domingo foi um lance muito rápido, que o cara do Niso da Bahia saiu nas costas da nossa defesa, e eu acabei chegando atrasado. Ou era fazer o pênalti, ou era tomar o gol. E aí fez o pênalti e tomou o gol. Também gol, né? Tudo errado, tudo errado. Michel, então realmente foi pênalti. Você então acertou o árbitro na marcação desse pênalti. Outra coisa que a gente falou aqui, Michel, e até agora queria ouvir a sua própria opinião, sobre você ter ido para o Foga e ser reserva do Dida. E, não, mas eles revezam o jogo. Não, pra gente, o Dida é o goleiro titular, até inquestionável, até pela sua idade, a gente espera. Hoje você, pra mim, na minha opinião, você já tá entre os 10 goleiros aí da cidade de Vinhedo, mas eu acho que você ainda tem muito mais pra colher, eu acho que você ainda vai ser o melhor goleiro aqui de Vinhedo, só que você tá reserva, na minha opinião também, do melhor goleiro de Vinhedo. Primeiro, como que é ser reserva do Dida, e se você tinha noção disso, que você poderia estar titular em outro time, mas está escolhendo ficar na reserva do Dida. Obrigado pelos elogios primeiramente. E realmente eu ia ficar triste se eu fosse reserva de um goleiro que tem menos qualidade do que eu. Mas só que no caso, é o Dida. O Dida pra mim só tá atrás do Luizão, que pra mim o melhor goleiro de Vinhedo é o Luizão. E depois o Dida. Então eu escolhi desde pequeno que se eu não fosse jogador profissional, eu ia sempre almejar ser o melhor de Vinhedo. E realmente eu acho que para isso eu tenho que estar em um dos melhores times com as melhores pessoas, que é no caso do Foga. Porque estou jogando do lado de Nil, do Rômulo, do Zangão, Niltinho, colombiano. Isso aí mesmo você estando no banco, você aprende muito com os caras. E também é o jogo cada, também eu acho que nesse jogo que eu vou fazer eu vou ter a chance de mostrar todo o meu potencial. Mas não é porque é um jogo cada que você pode entrar, ser expulso e pegar o outro, viu? Deixa eu fazer só uma pergunta pro Michel. Michel, você que estava no lance, o Zangão pegou uma bola, tentou cruzar do outro lado, errou, acordou no pé do cara. Será que aquele negócio que ele foi mancando era Miguel ou realmente machucou? Eu acho que é Miguel. Não é? Nossa! A cornetagem. Não, Batata, mas foi o que a gente comentou aqui, né? O que o Michel tá vivendo hoje, quem é jogador, quem joga aí, entende o que eu tô falando. A coisa do vestiário, do banco, de conversar, da situação de jogo, da pressão que tem jogar num time como o Foga, seria também no União. Então, isso que ele tá vivendo é interessante para ele, né? Mas a gente não pode esquecer que o Michel precisa estar jogando também. Então, Adriano, assim, eu posso dizer que cada vestiário tem um tipo de conversa, uma conduta diferente de um time para o outro. Eu acho que ele vai aprender muito isso daí, no mesmo tempo que ele vai perder um pouco assim, a sequência que ele estava dando, que ele fez um bom campeonato, ele vai perder um pouco nessa sequência de jogos, porque o goleiro é uma peça dentro de campo que tem que estar jogando. Sempre vai ter o reserva, claro, mas quem está atingindo o nível que ele já atingiu, ele vai ser cobrado a cada time que ele for. Então, se ele amanhã ou depois ele sai do Foga, ele perdeu um pouco desse tempo de bola, assim, não dá sequência nessa carreira dele, que pode afetar até ele mesmo.
uma bobeira, tomar um gol bobo, então eu acho assim que ele perde de um lado e ganha do outro. Ele vai ganhar experiência e vai perder um pouco na sequência do seu futebol que ele já apresentou ano passado pra gente aí, que nós sabemos que é um goleiro com um grande potencial, um goleiro novo, e realmente é a opção dele, a gente tem que respeitar. Ô Dico, pedi pra não falar o nome aqui, né? Mas eu vou falar, é opinião, é o povo que fala e eu só repasso aqui. Eu sei que você tá vendo. Estão falando aqui que se o Michel precisar de umas dicas de como ser reserva, ele tá falando, pra você dar umas dicas aí pra ele, como que é. Eu estranhei, até o Batata falou assim, até o Batata falou assim que sabe como é que é. Estranho eu que já tive em União, na equipe do União, no São Mateus, Cotai, no Foga, naquela Tenzicia, nesse time grande aqui, dentro do vestiário, sabe que é a pressão, não é só da pressão, que a maioria dessas equipes tem uma grande torcida. Então é um time que é cobrado. Não queira comparar um time da primeira divisão, onde o Michel está agora, eu já tive há muito tempo atrás, como um time da terceira, então não tem tanta cobrança. Então eu acho que o Michel está sentindo dentro do vestiário como é que é a cobrança, como é que é ficar numa posição de um goleiro igual o do Dida, né? Fica difícil. Então eu sei como é que é a pressão. Então é uma experiência que ele vai ter agora, como tem 17 anos ainda, tem muita coisa pela frente. Eu já que você quer uma sugestão do cara que vocês estão dizendo que é reserva, eu acho que não. Se diz o Pedro o Pedro realmente, o Pedrão. Pedro Rosa. Do Pinheirinho. Pedro do Pinheirinho. Pedrão. Pai do Júlio. Ele vai vir aqui que ele diz da boca dele que na minha época eu era como o Michel agora é um dos 10, eu fui também um dos 10 naquela época. Um dos 10, hoje não. Então eu acho assim, titular ainda. que essa experiência que ele está tendo no Fogo agora, que seja a última vez que ele fique na reserva. Ele já está sentindo a pressão, ele sabe disso aí, a gente já conversou no Face. Eu chamei ele para ser titular, porque eu não sabia realmente como é que ia ser o time do Porto Seguro. Ele sabe estar aqui, que eu chamei ele para ser titular do Porto Seguro. Realmente é um time da segunda. Ele optou. E no Fogo a gente tem que respeitar a opinião de cada um. E já dá a sugestão, já que o pessoal pediu para dar a sugestão, já que você não quer falar, ele está aí escutando. Não fica mais não. Se você acostumar a ficar no banco, aí nunca mais você sai. Então, que seja a última vez que esteja no Foga. E não fica não, tem 17 anos, eu com 17 anos era campeão de muita coisa ainda. Palavras do Dico, aí tem experiência ali daquele local ali, né? Não do gol, mas do banco de reserva. Fala, Batata. Então, Adriano, só deixar uma coisa bem clara pro Dico aqui, que nem sempre o cara que consegue desenvolver um grande futebol dentro de campo pode ter uma visão tão boa de jogo. Se fosse assim, a gente ter Zico, Maradona, tudo como treinador, e com uma leitura boa de jogo. O Parreira foi treinador da seleção, de outras seleções do mundo, sem jogar bola. Filipão jogou, mas era ruim, grosso pra caramba. Então, Dico, você leva como experiência, sim, o que você vai levar, por exemplo, o Michel, para a carreira dele. Mas na sequência, para ele querer treinar um time, alguma coisa, jamais vai valer, não vale de nada. E sim, pelo desenvolvimento mesmo. O Luxemburgo também disse que era ruim, que só desgrama. O Luxemburgo batia também. O Luxemburgo era... Não. O Paulinho acha que no ano que vem o Michel já deve ser titular de qualquer time na primeira divisão. Né? Estão preparando o Michel, só antes, você fala e depois o Brunão. Fala como foi a saída do Três Irmãos, Michel. Como foi você sair do Três Irmãos? Sei que a gente sentia, isso você faz em todos os times, mas a gente sentia que você tinha meio que uma identidade muito legal do Três Irmãos. Não, do Três Irmãos você jogou no Amador, subiu Três Irmãos no Amador. Como foi sua saída? Você chegou, conversou com o pessoal, tal, como foi? Não, o Três Irmãos, nossa, eu tenho um carinho enorme por todo mundo lá, principalmente pelo Sidão, né? Eu conversei, porque antes de começar o campeonato, tudo, aconteceu umas coisas aí que eu fiquei um pouco chateado lá, mas só que eu já conversei com o Sidão, já ficou tudo esclarecido, expliquei pra ele que eu ia sair porque eu realmente almejava coisas maior, que nem a opinião do Dico, de eu ficar no banco, respeito tudo, mas só que eu acho que pra mim a melhor opção foi o Foga, e no Foga ali é um ambiente muito bom, com pessoas que, como eu falei, vai me ajudar a crescer muito, mas só que o Sidão falou, a gente caindo pra terceira, a gente subindo pra primeira, as portas vai estar abertas pra você. Mas a saída foi tudo de boa, a gente conversou certinho e ficou tudo normal. Legal. E você, Brunão? Não, a gente tava bastante conversando, né? Desde pequeno. Eu sou torcedor fanático do
do União, sempre vi o Paulinho, o Bião jogar assim, sempre falei que um dia eu queria jogar, né? Como foi, é o terceiro campeonato que eu tô, só que eu esperava um pouco mais também, né? Só que eu entendo, só que nem o Dico acabou de falar pro Michel, eu vou servir de experiência pra mim, que a gente não pode se incomodar muito no banco, não. Só que eu sempre, sobre os três irmãos, eu sempre quero buscar o melhor pra mim. E no momento eu achei que, posso estar errado, mas eu tentei. E no União ver o que vai dar e que sirva de experiência pra na próxima vez pensar muito bem. E já falando, o Três Irmãos é quase a mesma diretoria que o União. Eu acho que não saiu assim. Que nem o Michel saiu do Três Irmãos para ir no Folga, que não tem nada a ver. Agora, União e Três Irmãos são quase a mesma diretoria ali. Sim. Mas, Batata, mas assim, no caso do Bruno, a gente fala assim, goleiro é um pouquinho diferente de jogador de linha, né? Sim. Quando você fala você realmente tem uma lista aí de goleiros, tal. Já quando você fala de zagueiro, a lista é um pouquinho maior, né, Batata? Você pega hoje, pra você fazer uma lista dos melhores goleiros de Vinhedo, de cabeça você consegue fazer aí os 10 melhores. Já de zagueiro, tem muito zagueiro de qualidade, muito zagueiro bom, e também tem que vir de fora. E aí pega o que vem de fora. Então acaba sendo a disputa maior. Até o Brunão também joga de volante, então também acaba abraçando também volante. Depende muito do time que você tá. Às vezes é um time que depende do seu adversário, às vezes você precisa marcar mais, às vezes você precisa atacar mais. O que você quer no jogo? Goleiro não. O goleiro ele tem que só estar lá e defender. Não que goleiro é mais fácil jogar, mas para o treinador decidir quem é o goleiro e decidir quem são os jogadores de linha, é muito mais fácil decidir quem é o goleiro, né, Batata?